wanna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu e Eliezer estamos aqui mais uma vez na batalha, tentando trazer para vocês algum material interessante. Como vocês viram no episódio antigo, nós falamos um pouco sobre o Splinter, que é essa ferramenta muito bacana que deixa você fazer um pouco de automatização, principalmente com interface gráfica web. É uma coisa que é bem interessante. Eu e Eliezer trabalhamos muito aqui na Red Hat, então dessa vez eu tenho uma boa surpresa, porque a pessoa que eu vou entrevistar hoje é justamente uma das pessoas que trabalha muito nesse projeto do Splinter. Então, para vocês, vou trazer o Andrews Medina, que está falando da onde mesmo? Rio de Janeiro. Então você está bem perto do escritório da Globo? Agora eu devo estar uns 15 quilômetros do escritório. Pode crer. Pô, Andrews, então, cara, nós nos divertimos bastante, eu e Eliezer, falando um pouco sobre o Splinter no episódio passado. E eu sei que você depois fez um comentário para mim, que você tem algumas sugestões, alguns comentários, umas esclarecificações. É assim que fala em português? Clarificações? Esclarecimentos. Então você tem alguns esclarecimentos pra gente. Então, antes de falar nisso, eu gostaria então de fazer uma apresentação assim bem oficial de você, para você falar pra gente do que você trabalha e como é que o Splinter começou. Então, pode ser? Tudo bem. Bom, eu trabalho hoje na Globo.com, trabalho com desenvolvimento. A equipe que eu trabalho atualmente trabalha num projeto chamado Tsuru, que é uma plataforma as a service open source. O que é isso, né? É parecido com o Heroku, só que é voltado para... O Heroku ele é para pessoas usarem, não foi feito para você instalar na sua empresa, ele não foi feito para instalação enterprise, né, interna. Sim, ele é uma cloud pública e não uma cloud privada. E o Tsuru é uma versão open source, porque você pode montar a sua cloud privada, e o objetivo dele é tornar deploys mais fáceis. De forma simples, você consegue colocar um projeto em produção. Quanto ao Splinter, antes de eu trabalhar nesse projeto do Tsuru, eu trabalhava num time que desenvolvia websites na Globo.com. No momento, acho que na época a gente trabalhava no projeto que fazia sites, a plataforma de sites para novelas, e a gente queria testar as aplicações. E existiam algumas ferramentas na época. Uma delas era o Selenium, e outra ferramenta era o PyCuracy. Eu não sei se vocês conhecem o PyCuracy, se vocês já chegaram a usar. O PyCuracy, ele também usava o Selenium, ele é parecido com o Splinter, mas você escrevia os testes em linguagem natural. O Selenium na época era o Selenium 1. Ele não funcionava direito com o Chrome. Ele tinha vários bugs e ele era muito lento. Ele só funcionava usando o Remote Server. E escrever testes neles também era muito complicado, porque a versão Python do Selenium 1 era apenas a versão Java transformada em Python. Então a sintaxe era bem complexa de você escrever alguma coisa. E a gente não estava contente, porque como era difícil escrever testes para interface, os desenvolvedores acabavam não escrevendo testes. E muitos bugs entravam em produção e ninguém percebia. Então eu e mais dois amigos, Hugo Lopes Tavares e Gustavo Rezende, a gente resolveu criar o Splinter. E o foco do Splinter era ser simples para escrever teste e funcionar com qualquer back-end. Se possível, você escrever bem simples um back-end para rodar com Chrome, com Selenium, usando outros clients que você quisesse. Então, assim nasceu o Splinter. Hoje o projeto, né, funciona com o Selenium 2, que está bem melhor que o Selenium. Funciona também com o Zup Test Browser, com alguns browsers que não precisam de driver, né, que são apenas... funcionam igual um browser, mas ele não é um browser, só emuladores. E funciona também com alguns clients, como o cliente nativo do Django e do Flask, por exemplo. Bacana, mas e por que vocês escolheram Python específico para poder desenvolver isso? Existe uma ferramenta parecida com o Splinter, que o nome dela é Capybara. Ela é em Ruby, e ela é muito boa, essa ferramenta. A gente escolheu Python porque
para a gente era muito mais natural escrever os testes numa linguagem que a gente já estava familiarizado. E a gente tentou a gente usou essa filosofia para o Splinter. A gente tentou usar o melhor do Python no Splinter e tornar o Splinter bem, como a gente gosta de chamar, pythônico, né? É uma forma bem natural de ler para quem desenvolve em Python. Então, como para a gente Python era natural e a gente já tinha alguns setups, por exemplo, de banco em Python, algumas coisas assim, ia ficar esquisito escrever alguma parte de teste em Ruby ou escrever o teste uma parte em Python e chamar via... Por exemplo, eu poderia chamar via OS System e chamar o Ruby executando, mas ia ficar bem estranho, né? Então, não ia ficar simples, ia ficar complexo. Então, a gente acabou criando essa ferramenta. No início, a gente se inspirava muito no Capybara. Hoje em dia, o Splinter já tem suas próprias features, já tem sua característica aí, que é bem diferente do Capybara. Acabou tendo suas próprias características. E então, nessa época aí, né, quando você começou a desenvolver o Splinter, os websites que vocês desenvolviam também na Globo eram feitos usando alguma tecnologia em Python? Sim, a gente no início a gente usava muito Python e Django. Hoje, na Globo.com, é difícil dizer o que a Globo.com usa, porque cada equipe escolhe sua tecnologia. Então, tem várias equipes usando Python com Django, tem equipes que usam muito Tornado, tem equipes que usam Flask. Python é muito usado na Globo.com, mas tem equipes que usam Ruby. Tem equipes que usam Node.js. A minha equipe hoje, a gente usa muito Python e muito Go. Então, assim, depende muito da equipe e do que aquela equipe vai fazer. Mas Python é uma linguagem bem usada na empresa. Andrews, quando vocês começaram a desenvolver o Splinter, qual foi o maior obstáculo que você teve? Porque eu imagino assim, você trabalha para a Globo, uma companhia grande, eu não conheço nada sobre o lado técnico, né, o lado IT da Globo, mas... Foi difícil você iniciar esse projeto? Foi você que deu a ideia? Como é que você conseguiu trazer esse projeto lá para dentro, que é um projeto open source? Então, o projeto ele não é da Globo.com, ele foi feito por pessoas da Globo.com, o Splinter. Mas a empresa gosta muito de open source. Tem projetos open source que nasceram pela Globo.com. E a Globo.com mesmo como empresa contribui com projetos open source com código também. Mas no caso do Splinter, qualidade não é algo muito negociável na Globo.com. A gente se importa muito com qualidade de código e qualidade do produto. Então você ter um produto e não ter certeza se você adicionando ou não uma feature num site vai quebrar ele, ou vai funcionar errado, ou em algum browser ele não vai funcionar, é algo muito ruim, né? Tipo... assim, a empresa não quer ter essa visão, né? Ela quer fazer o melhor produto possível. Então, assim, foi bem fácil justificar essa ferramenta que ajudaria a gente a escrever os testes, né? Então, eu acho que convencer a equipe que eu estava trabalhando, esses meus amigos, não foi muito difícil. Eu só falei que eu estava com a ideia de fazer e eles toparam na hora e a gente começou assim o core. A primeira versãozinha do Splinter a gente fez em mais ou menos num sábado à tarde. E no início, assim, a maior dificuldade foi porque na época o Selenium 2, que é o Selenium que a gente usa hoje, ele não existia, ele era o WebDriver somente, e o Selenium 1, ele era bem ruim, né, de escrever. E o WebDriver, ele era muito instável, então eu até ouvi vocês falando assim que tem algumas features que no Firefox não funcionam e no Chrome funcionam, como o mouseover, por causa que o Selenium tem essas diferenças entre os browsers. Então, se você está usando o Selenium com o Chrome, até hoje ele vai ter comportamentos diferentes, às vezes, do que com o Firefox. Se você usar o Selenium no Opera, ele vai ter outro comportamento que não acontece em nenhum dos outros browsers. Então, acho que essa parte técnica foi mais complicada. A gente acabou resolvendo no Splinter coisas que o Selenium não estava resolvendo e tornava os browsers diferentes, mesmo você usando o mesmo código. Agora, a parte mesmo de usar open source, desde que eu entrei na empresa, a gente sempre foi incentivado em contribuir, em usar algo que já existia, em vez de criar algo novo. No caso do Splinter, não existia nada que fosse uma ferramenta de testes para humanos escreverem, né? Sempre teve, na época, tinha o Selenium, que hoje é um pouco complicado de ler o código dele. Cara, você mencionou uma coisa aí que me chamou a atenção, que é justamente, você falou assim, que vocês acabaram até mesmo arrumando alguns problemas que o Selenium não estava dando suporte, né? Porque dependendo do browser tem algumas coisas, alguns recursos que são disponíveis para um browser, mas não são para o outro.
Vocês chegaram a conseguir mandar alguma coisa que vocês arrumaram para eles? Ou seja, tem alguma coisa que vocês mandaram que foi merged no código lá deles? Na época, era muito difícil contribuir com o Selenium. Assim, a gente tentou mandar alguns patches, mas a maioria das coisas eram que a gente acabou descobrindo, são diferenças dos browsers mesmo. Por exemplo, o Firefox na época não era possível você capturar quando uma conexão estava para ele e dava errado. Você só conseguia descobrir que estava dando errado depois de um tempo, sabe? Não era instantâneo ver que deu 404. Através dos plugins do Firefox, né? Que é o Selenium nada mais é que plugins para cada browser. Ele fica mandando sinais, né, para esses plugins e usa o Python para intermediar esses sinais. Na verdade, a versão em Java do Selenium usa Java, etc. Então, assim, a gente acabou vendo que o problema não era do Selenium em si, e sim dos browsers. A maioria dos problemas. Alguns outros problemas que a gente enfrentava também, não era a questão apenas das diferenças, né, também, era algumas features que o Selenium não tinha, como eu não consigo ver status code da página que eu estou acessando, eu não consegui algumas informações que, através de qualquer ferramenta de request, eu conseguiria ter. Então a gente acabou incorporando essas coisas. Agora, nos últimos anos, acho que há menos de 2 anos atrás, a gente não tentou mandar nenhum patch para o Selenium. Então o que eu estou falando é coisas bem no início que a gente começou em Splinter, que eu acho que foi antes de 2010. Tá certo. Se você fosse tentar me convencer, porque eu mencionei no último episódio que nós não usamos o Splinter na nossa automatização nesse exato momento. Eu cheguei a usar e depois eu escrevi um pouco o código, eu mudei e voltei direto para o Selenium. Eu estou interagindo direto com ele. Se você fosse me convencer com uma frase, o que é que você iria falar para mim me convencer para usar o Splinter, começar a usar o Splinter agora? Na verdade o Splinter você escreve um código que é fácil de ler, e esse código você pode rodar praticamente assim, em qualquer lugar, sabe? Acho que esse é o objetivo principal do Splinter. Quando a gente fala de automação de testes e automação no browser, né? Convenci? Vamos ter que dar uma olhadinha, não, Elias? Mas qual foi o motivo de você ter voltado atrás? Assim? Você sentiu falta de alguma coisa não funcionou como você esperava? Bem, a história é um pouco longa, né? Mas o nosso processo de automatização tinha começado uns 3 anos atrás e a gente usava o Selenium, mas usava a linguagem Clojure para poder pra fazer a automatização. E, tipo assim, quando eu entrei na companhia, era isso que já existia. Só que tínhamos um grande problema, que era que ninguém sabia ler ou escrever em Clojure. O pessoal estava tendo muita dificuldade em aprender. E não era só em aprender a sintaxe ou até mesmo a metodologia de programar com funções, mas também usar o framework do cara que já estava trabalhando lá que usava. Então eram 3 coisas que tinha que aprender ao mesmo tempo. E eu sempre quis usar Python, porque eu acho que, primeiro, Python é mais fácil de escrever, é mais fácil de entender, e, por outro lado, também é mais fácil de você contratar, achar pessoas que ou já sabem Python ou podem aprender. Então, para encurtar a conversa, isso foi o cenário 3 anos atrás. Novembro do ano passado, eu tive uma oportunidade de usar Python. Falaram para mim, olha, você está com a carta branca aí, né, para você fazer o que você quiser. Então eu comecei a brincar. E o Splinter, se eu não me engano, talvez tenha sido até o mesmo Eliezer que mostrou para mim ele, nessa época. E eu realmente escrevi um código, criei um branch e tudo mais, e eu estava usando o Splinter. Mas eu acho que no final da história, o que acabou acontecendo é que eu precisava acessar algumas coisas que o Splinter não tinha aqueles métodos bacanas, né? Porque esse é um dos benefícios que eu vejo no Splinter. Os métodos, que eu quero chamar de syntactic sugar, mas que eu acho que facilitam muito alguns métodos que vocês criaram, não existiam uns métodos para algumas coisas que eu precisava fazer. E eu tinha a opção de ou escrever o código usando o Splinter, mas acessando o WebDriver diretamente e chamando o que eu quisesse chamar, ou talvez criar um pull request e criar esse método e adicionar. E como eu estava meio com pressa, eu precisava apresentar um prototype para o pessoal aceitar o Python e trocar do Clojure, eu acabei trocando para o Selenium. E esse foi o motivo, sabe? Não foi nada mais do que isso, não. Na época, apesar que eu queria já ter assim, suporte para vários browsers, eu queria ter o Internet Explorer, eu queria ter o Chrome e o Firefox, isso nem pesou muito na minha decisão, não, sabe? Se
se o Splinter tinha suporte 100% para todos esses browsers. Mas esse foi o motivo. Legal. Assim, quando for assim é legal. Quando alguém sentir falta de alguma coisa no Splinter, ou em qualquer projeto, e não tiver tempo para contribuir, às vezes é legal abrir issues, né, no projeto, assim. Porque, por exemplo, eu não sei quais são as features que você sentiu falta, e nem sei se você se lembra. Mas se tiver issue aberto, às vezes alguém que está trabalhando no projeto, ou alguém que gosta do projeto, acaba contribuindo, né? Ou até eu que criei o projeto, acaba contribuindo e melhorando o projeto em si, né? Não, 100% que você falou. E realmente eu não me lembro, tá? Agora dos detalhes, porque aconteceu muita coisa desde então. Mas nós estamos nesse exato momento passando por um processo onde a gente está começando a modularizar o nosso framework. Então, depois que a gente fez esse episódio sobre o Splinter, eu comecei realmente a pensar se, de repente, não seria uma boa oportunidade de reintroduzir ele, talvez, e fazer um refactoring do código, porque eu acredito que você vai concordar comigo que muitas vezes é melhor você não ter que manter um código se já existe alguém que já tem uma biblioteca que faz o que você precisa, né? Então é melhor você terceirizar o processo, não é isso? Exatamente, é melhor usar uma que já existe e melhorar ela do que você ter que manter aquele código sozinho, né? Foi até por isso que a gente não quis fazer o Splinter resolver todos os problemas. Ele é apenas uma camada leve em cima de outros drivers. O Selenium é o mais famoso, mas a gente suporta vários outros. Mas a ideia da gente era não resolver problemas que os outros já resolviam, né? Cara, então uma das coisas que você tinha comentado comigo foi que você tinha algumas respostas, alguns comentários para alguma das coisas que nós falamos no último episódio. Então, o que é que você tem para adicionar aí ou para corrigir que a gente falou errado? Não, eu não acho que falou errado, mas, por exemplo, o Splinter, uma das coisas, um dos objetivos que a gente fez do Splinter era não ser apenas uma camada acima do Selenium, né? Como eu já falei, tem outros drivers. Agora, uma coisa que eu vi que vocês não falaram, que é uma feature bem legal do Splinter, é tratamento a testar coisas assíncronas, né? Porque na web a gente tem muitas ações assíncronas, ainda mais aplicações que envolvem JavaScript, por exemplo. Então, quando vocês deram o exemplo do Facebook, né? Mas quando eu clico no chat do Facebook, no iconezinho lá do chat, para ele abrir a caixa de mensagem, aquilo é síncrono, né? Não tinha aquele elemento, eu cliquei, passou alguns segundos e aquele elemento apareceu. E normalmente no Selenium e em outras ferramentas, a forma de você resolver coisas assíncronas é colocando sleep no código, né? E o sleep, além de deixar os testes mais lentos, se você colocar ali um sleep de 2 segundos para esperar 2 segundos, não garante que aquela ação vai demorar 2 segundos, né? Dependendo da sua máquina, dependendo do seu browser, vai demorar mais ou menos. Então a gente tem umas features no Splinter que a gente chama, uma delas é o isElementPresent, que ele diz se aquele elemento está presente ou não. Então o Splinter ele espera por um tempo, até ver se ele estiver presente, mas se ele estiver presente ele vai retornar imediatamente. Então tem várias funçõezinhas que simplificam esse trabalho com operações assíncronas, para testar algumas ações assíncronas, que é bem legal. Uma coisa interessante a respeito de tratamento assíncrono, a gente acabou tendo que resolver esse problema no nosso framework, e uma das coisas que a gente fez foi escutar para ver se tinha algum evento de Ajax feito tanto pelo Angular quanto pelo jQuery, que são as duas bibliotecas que é utilizada no produto que a gente testa. Então essa função ela fica aguardando enquanto tiver alguma requisição em um ou em ambos frameworks, ele vai aguardando. E isso foi uma das coisas também que eu vi que no Splinter que solucionava, mas eu não vi exatamente como vocês implementaram isso, mas acabou pelo fato da gente estar, mais uma vez, mantendo o nosso código e já tendo uma biblioteca, acabou que a gente teve que, entre aspas, duplicar o trabalho, né? Sendo que a gente já poderia aproveitar desse benefício. Bem, então, Andrews, me fala uma coisa, você tem alguma ideia de quem é que está usando o Splinter? Tem alguma companhia, algum projeto que está usando e que contribui bastante? Olha, eu não tenho ideia. Acho que esse é um dos defeitos que eu tenho, assim, de não perguntar para as pessoas
quem está usando, qual empresa elas trabalham, etc. Mas o Splinter tem um nível de contribuição, as pessoas contribuindo com o projeto é um nível muito grande. Então eu conheço, tem um rapaz lá dos Estados Unidos que ele trabalha no OpenStack, contribui com o projeto OpenStack, não sei se alguém conhece, é um projeto que tem mais de 100 empresas envolvidas. Ele até escreveu um dos, eu não sei se é livro, se é e-book, né, que não deixa de ser livro, mas se é um e-book sobre OpenStack, e ele contribui com o Splinter e usa. Eu não sei qual empresa exatamente ele trabalha, mas ele contribui com um dos maiores projetos open source envolvidos com Cloud Computing, né, que é o OpenStack. Eu conheço, tem umas empresas americanas que usam, tem a IPT, que são alguns amigos meus que até trabalharam na Globo.com, usam lá, mas eu sei que tem bastante gente usando, mas eu não tenho ideia da dimensão toda. Eu sei que já teve várias palestras, na DjangoCon teve uma palestra sobre Splinter, na Python Brasil sempre tem, então eu sei que tem bastante usando, mas deveria me informar mais sobre quem, mas acabou sendo uma falha minha. Então tudo bem, mas hoje em dia você não é tão envolvido mais com o Splinter, né? Você falou para mim que agora você tem trabalhado mais com o Tsuru, não é isso? Exatamente, eu mais tenho mantido o projeto, no meu tempo, assim, no meu tempo livre é difícil, assim, quando você tem mais de um projeto em áreas diferentes, projeto open source, é muito difícil você se dividir entre os projetos, né? Você escolher no que você vai mexer, né? Então, às vezes eu uso meu tempo livre para trabalhar no Splinter. Eu até estou trabalhando agora tem uma característica dele que a gente fez na primeira versão, que é o Splinter, ele retorna o status code da página, se está o 200, se é 204, 400, 404, só que essa feature ela introduziu um bug que ela pode causar mais de um request, então ela fica duplicando os requests. Estou trabalhando nela para resolver, é um problema difícil de resolver, então é estrutural, tem que mexer em várias coisas no Splinter, mas eu tenho a maior parte do meu tempo, eu tenho dedicado ao Tsuru, apesar do Tsuru ser o meu trabalho hoje, então no dia a dia eu já trabalho com o Tsuru, mas meu envolvimento com o projeto é tão grande que no tempo livre eu acabo mexendo nele também, então é muito difícil se dividir, mas eu ainda estou envolvido com o projeto, mas se alguém quiser contribuir, a gente do Splinter teve, quando a gente começou o projeto, né, a gente tinha algumas premissas, né. Uma delas era tornar o código do Splinter o mais legível possível. A API do Splinter também, né, não adianta você fazer uma API simples de escrever se o código interno é muito ruim. Então a gente tentou escrever o código do Splinter bem fácil de ler e contribuir. Outra, a gente não queria ser burocrático na contribuição, né? Tinha alguns projetos em Python, como o Easy Install, eu não lembro de todos, mas vários projetos, até o Django, tem uma burocracia um pouco grande para você contribuir, né? Você tem que conversar com vários cores, mandar e-mail, às vezes é bem complicado o processo de contribuição, e isso afasta as pessoas para contribuir. Então a gente tentou fazer o projeto mais simples para contribuir, dedicar a documentação. Então o Splinter ele é bem simples contribuir, é só você ir lá, abrir um pull request no GitHub. Se seu patch não estiver legal, a gente te ajuda a contribuir, né? Foi até com esse objetivo que a gente acabou criando o IRC lá do Cobra Team. Então, hoje o projeto mais é mantido por contribuidores ou outros committers, mas eu tenho sempre lido todas as issues, respondido o máximo que eu posso lá. Você mencionou aí sobre esse problema que você está tentando resolver, né? Que você está na repetição lá do return code. Eu estou olhando aqui no Travis e eu estou vendo que o seu build está quebrado tem 12 dias. É relacionado a isso aí? Esse é o problema? Na verdade não, esse é outro problema, porque os testes do Splinter, o Splinter tem muitos testes, e aí a gente roda toda a bateria de teste contra cada driver. Então no Travis, o Travis é um pouco intermitente, né? A gente tem os códigos até do Tsuru que demoram alguns segundos, 30 segundos, por exemplo. E às vezes o Travis não consegue instalar alguma dependência, que é pacote Debian mesmo, sabe, do Ubuntu, e acaba quebrando os testes. Como os testes do Splinter são mais lentos, a intermitência acaba afetando mais. Então muitas vezes o build está quebrando, mas o teste não está quebrando em si. É porque a gente acabou deixando o Travis, no início funcionava bem, mas tem algumas ações que a gente pode fazer
para tentar diminuir o tempo desses testes. Uma delas é tentar abrir a instância do browser uma vez apenas e ficar só usando o visit para mudar as páginas. Tem algumas ações que a gente pode fazer, algumas boas práticas para tornar esses testes mais rápidos e assim diminuir essa intermitência. É triste, né? A gente no início a gente cuidava muito porque eu acho feio, né? Uma ferramenta de teste ter o build quebrado. Mas como o servidor de teste não está sobre o nosso domínio, acaba tendo algumas limitações, né, no uso. Então, mas como eu falei, ainda essa é outra issue que até eu estou assinado lá, porque também é um pouco complicada essa otimização. Então tem que ser alguém que conheça o projeto há mais tempo. Então essas duas coisas já viraram desafios pessoais e eu quero ver se agora no recesso eu consigo trabalhar um pouco nisso. Quem sabe 2015 já começa com isso resolvido. Eu tenho uma pergunta para fazer, é mais curiosidade, assim, o projeto que você citou, que foi inspirado do Splinter, é o Capybara, né, que é traduzindo para o português, é uma capivara, e o nome do Splinter veio do Mestre Splinter. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da origem do nome do projeto. Tá. Essa história é um pouco engraçada, né? A gente queria dar um nome, assim, que fosse fácil de falar e lembrar. E eu tinha pensado em Stardust. Lendo livros de ficção científica, né, o Guia do Mochileiro, assim eu pensei, não, tem que ser Stardust, beleza. Só que ninguém gostou desse nome. Então a galera queria dar um nome relacionado que lembrasse o capibara. Eu não sei porquê, mas a galera queria. Então eu falei, se for para dar um nome de um roedor, que seja um roedor legal, né? Um roedor maneiro, que seja, então, Mestre Splinter. E todo mundo gostou dessa ideia. E daí a gente acabou deixando Splinter mesmo. Eu não conhecia essa história, não. Eu, particularmente, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li o nome do projeto foi no Mestre Splinter. Aí foi só recentemente que eu descobri o porquê, porque eu não sabia da existência do capibara. E eu fiz uma apresentação num evento de Python aqui local, o Python Day aqui no Inatel, e aí eu fui procurar um pouco a mais, apresentei um pouco sobre o Splinter, falei um pouco do Selenium também, e aí foi quando eu descobri a questão do capibara. Eu falei, não, bacana, aí que eu fiz a associação, agora faz sentido, realmente tem a ver com essa Splinter mesmo que eu tinha pensado. Mas bacana, muito bacana. Bem, vou aproveitar o gancho então, que você falou que você gosta de ler ficção científica e tal, então vamos entrar no top 5, pode ser? Pode ser. A ideia do top 5 não é assim para ver se você é popular e se você está escutando, ou lendo, ou assistindo as coisas do momento, né? A ideia é ver o que é que você leu, ou assistiu, ou escutou, que te formou, que tipo assim, que teve um impacto bem grande na sua pessoa, na sua carreira. Então, vamos começar por música. O que é assim que seria, o que estaria no seu top 5 em termos de música? Então, eu vou citar duas bandas, né? Um cantor e outra banda, porque eu não consigo lembrar 5 músicas exatamente que eu sempre escute, ou que me tenham impactado. Mas eu sou muito influenciado pelo Black Sabbath e pelo Raul Seixas. Eu gosto muito de rock, mas os dois, pra mim, assim, eles me tocaram muito na minha vida. E estava até olhando a retrospectiva do Spotify do ano, assim, e o Spotify recomenda, né, para 2015, baseado nas estações do que você mais ouviu. E esse ano ele me recomendou, assim, no inverno escute Black Sabbath, no verão Black Sabbath, na primavera Black Sabbath e no outono Black Sabbath. Então acho que é difícil falar que seja algo diferente, né? Mas são Raul Seixas e Black Sabbath é o que eu mais escuto mesmo e o que eu mais escutei também ao longo da minha vida, assim. Bacana. E em termos de leitura, cara, o que é que entra nessa categoria aí? Eu gosto muito de ficção científica e fantasia, né? Meu livro favorito é o Guia do Mochileiro, a série toda, me tocou muito. Livro técnico, eu gosto muito dos livros do Uncle Bob. Meu favorito é o Agile Development, Practices and Principles, é o meu favorito. Perdoe minha pronúncia, né? É péssima, mas esse livro do Uncle Bob é muito bom, sobre quem quiser conhecer um pouco mais sobre desenvolvimento ágil, sobre alguns padrões aí, ele até fala um pouco de refactoring, como ir melhorando o código, tem até um exemplo, é bem legal.
E um outro livro que eu gosto, que é mais de você ver padrões e ir melhorando seu código, é o Refactoring, do Matt Fowler. Eu gosto muito também. Bacana. E você quer recomendar algum deles em específico, para quem quiser ler, tanto técnico como ficção científica? Qual que você recomenda, pessoal? Fala assim, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o Andrews, leia primeiro qual livro? Na parte técnica, esse do Matt Fowler, esse do Uncle Bob que eu falei, é muito bom, esse Agile Development. Quanto a livro de ficção, eu gosto muito dos livros do Robert Salvatore. Ele escreve sobre D&D, não sei se vocês conhecem D&D, né? Mas é um universo, exatamente. Ele escreve sobre um dos universos do Dungeons and Dragons, e eu gosto muito dele porque ele escreve muitos livros. Os livros dele são bem diretos até, e ele tem uma interação com o público muito boa. Ele tem o Facebook, tem o fórum dele, você pode ir lá perguntar sobre o personagem, ele vai te responder. Você pode fazer até perguntas nada a ver sobre o personagem, sabe? Tipo, aquele personagem gosta de comer tal comida, ele vai responder para você. E essa interação com o público é que torna os livros dele mais interessantes, sabe? Então ele até muda o que ele vai escrever de acordo com o que o público vai gostando, vai pedindo, vai tendo dúvida, ele vai acabando direcionando a escrita dele. Então eu acho bem legal. Quem gosta de fantasia, eu indico ler algum dos livros dele. Tem uma série em português que é eu acho que A Estilha de Cristal é o livro. Eu não lembro qual é a série, mas esse é o primeiro livro da série, A Estilha de Cristal. Então, eu recomendo bastante, é bem legal o livro. Bacana. Esse eu não conheço não, vou ter que dar uma pesquisada depois. Em termos de filme ou televisão, alguma coisa que você quer mencionar? Eu pensei assim em 3 também, eu tô estragando todo o top 5, né? Não tô falando 5 em nada. Mas eu gostei muito da série do Iron Man, né? Achei muito boa. Exterminador do Futuro, né? Principalmente o 2, eu acho que é uma série que me marcou bastante. De Volta para o Futuro também. E para fechar aí, um dos meus filmes favoritos é o Stallone Cobra. Eu não sei o nome em inglês, mas esse filme é um dos primeiros do Sylvester Stallone. É um filme de 85. O filme é muito bom, mas você tem que assistir o filme dublado. Assim, a dublagem em português, o dublador tomou liberdade e mudou várias falas, e o filme ficou bem mais engraçado e interessante com essa dublagem. Eu nunca assisti nem o inglês, nem o dublado. Eu vou ter que botar isso aí na minha lista para dar uma olhada. A dublagem é muito engraçada. Tem vários trechos na internet aí mostrando os trechos mais engraçados do filme, mas é interessante assistir, pode assistir. Valeu. E para finalizar, então, o que é que... Se alguém chega e te dá um computador novinho agora, não importa qual sistema operacional, quais são os primeiros aplicativos que você vai instalar nele? A primeira coisa que eu instalo geralmente é o Git, o Vim, e deixa eu ver. Eu acho que é isso, assim, eu não uso muita ferramenta, sabe? Eu uso mais o Vim mesmo, o Git, daí eu vou instalando, né, Python, Go. Apesar de eu não usar, por exemplo, Erlang no dia a dia, eu sempre instalo, às vezes eu quero brincar alguma coisa numa linguagem diferente, mas o essencial para mim é ter o Git e o Vim na máquina. Então, Andrews, foi muito bacana você tirar um pouquinho do seu tempo. Eu sei que é bem difícil de te encontrar. Eu tenho até de vez em quando apareço lá no canal do IRC, como você falou, só para ver se eu encontro contigo lá, mas valeu a pena a espera. Obrigado por você aparecer aí, cara. Realmente valeu, ainda mais agora assim, pertinho dessa época do ano, assim. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que foi o primeiro podcast que eu participo. Mas eu gostei bastante da experiência, espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ser sobre Glo.com, sobre Open Source, Cloud ou sobre Splinter, pode conversar comigo via Twitter, via e-mail, ou eu sempre estou no IRC. Às vezes eu esqueço de entrar no canal do Cobratim, mas eu estou sempre no canal do Suruva. Vou até colocar aqui no automático para entrar no Cobratim, mas a gente sempre está no IRC. Pode entrar em contato lá. A galera também que fica no canal do Cobratim do Tsuru são desenvolvedores bem tranquilos, gente boa. No canal do Tsuru a galera fala mais inglês, então se você quer conversar mais em português, você pode conversar no Cobratim.
No Tsuru ali a gente conversa praticamente em inglês o tempo inteiro. Aliás, a gente não falou nada o que é o Cobra Team, né? Tipo, o Cobra Team, na verdade, foi um grupo de amigos que se juntaram para participar do Pi Week, que é uma competição que o Pi Game faz para você fazer um jogo em uma semana. Então a gente se inscreveu, participou, e daí esses amigos queriam continuar fazendo projetos juntos. Esses amigos eram 2, viraram 5, viraram 10, e daí acabou tornando uma organização no GitHub com vários projetos aleatórios, onde qualquer um pode contribuir, e a gente só era amigos em comuns. Os projetos não tinham nada a ver uns com os outros, mas os amigos eram em comuns, e esses amigos acabaram crescendo e não sendo apenas amigos, pessoas até de fora a gente acabou incluindo no grupo só porque queriam participar dos projetos. E esse grupo tinha a mesma premissa do que o Splinter tinha, de ser um grupo que fosse fácil você participar, fácil você contribuir. A gente, hoje no Tsuru, a gente também tem essa premissa, né, lá na Globo.com, de tentar ajudar as pessoas a contribuírem com o projeto, e você acaba aprendendo muito ajudando os outros, né, essa é a grande verdade. Só que hoje o Cobra Team, a gente acabou cada um indo para o seu canto, e hoje ele está meio que parado, assim. Mas foi assim que ele nasceu. Bem, então, pessoal, é mais ou menos aí que nós vamos terminar o nosso episódio. Vou deixar todas as informações sobre o Andrew, sobre o Twitter dele, sobre como entrar em contato, sobre o Tsuru, sobre o Splinter, mais uma vez. E, por favor, vão lá, apareçam no IRC e comecem a perguntar para ele se vocês tiverem alguma curiosidade, mas eu realmente recomendo dar uma olhadinha no Splinter. No Tsuru eu vou ver se eu descubro um pouquinho mais e, de repente, a gente vai fazer um episódio mais para frente para falar sobre ele, até porque eu quero aprender um pouco mais. Mas, enquanto isso, deixe seus comentários e, então, até o próximo episódio. Até mais.